Oi pessoal, hoje eu vou ensinar 4 costuras diferentes para vocês. Elas são costuras conhecidas como costuras de um segmento, porque você só precisa de um bloquinho de caderno para conseguir fazer, então elas são muito mais simples. Exatamente porque elas são simples, elas são ótimas para você começar na encadernação, porque elas são fáceis de entender, elas são super rápidas de fazer e elas já te dão fundamentos para você desenvolver técnicas mais avançadas e costuras mais avançadas. Essas 4 técnicas aqui de hoje, elas também são muito boas para você reaproveitar folhas que você já tem em casa, seja de cadernos que você não usou, que sobraram, ou folhas de rascunho mesmo que você tem soltas por aí, ou você pode usar para fazer novos cadernos do zero se você quiser. Primeiro de tudo que você vai fazer é separar as folhas que você vai usar. Podem ser folhas de rascunho, folhas rasgadas ou folhas novas mesmo. E elas também podem ser de qualquer tamanho, tá? Aqui não tem regra. Se você quiser, você pode separar folhas coloridas para usar de capa. Mas se você quiser um caderno simples, sem capa não tem problema, você pode fazer só com as folhas de miolo. Além disso, você vai precisar de linhas enceradas. E se você não sabe o que são linhas enceradas, eu tenho um vídeo falando só sobre isso. Eu vou deixar nos cards aqui em cima e também um link na descrição do vídeo. Agora, as ferramentas que você vai precisar vão ser basicamente a dobradeira, os binder clips, agulhão e agulha. Aqui, se você não tiver uma agulha curva, você pode usar uma agulha reta, tá? Eu também tenho um vídeo falando sobre essas ferramentas essenciais, eu vou deixar no card e na descrição do vídeo. Depois que você já separou tudo que precisava, você vai pegar as folhas dos miolos e dividir a quantidade que você quiser para cada caderno. Ajuste bem todas as folhas para elas ficarem o mais centralizadas possível e use um estilete e uma régua para cortar do tamanho final que você quiser. Aqui eu recomendo você cortar só o lado maior por enquanto. Lembre de fazer a mesma coisa com o papel colorido da capa, se você estiver usando um. Ajuste bem a capa com o miolo e também corte para ficar do mesmo tamanho. Novamente, corte só do lado maior por enquanto. Depois de cortado, você já pode dobrar no meio. As minhas folhas aqui já estavam dobradas, então foi um pouquinho mais difícil de acertar o centro de todas com o centro da capa. Se as suas folhas não estiverem dobradas já, vai ser um pouco mais fácil, então com isso você não precisa preocupar. Lembra de usar uma dobradeira também para forçar um pouco a dobra, deixando mais marcada. Depois de dobrado, aí sim você pode cortar o lado menor das folhas. Toda vez que você dobra várias folhas, uma dentro da outra, sempre ficam as pontas maiores que as outras saindo para fora do caderno. E é por isso que você deixa para cortar o lado menor depois de dobrar, que aí você consegue tirar essas pontinhas e deixar o caderno um pouco mais reto. Se você quiser, você pode fazer a mesma coisa com os outros lados, mas eu tenho que avisar que é um pouco mais chato de fazer e pode dar dente no corte, então eu não recomendo fazer nos outros lados, tá? Esse aqui, inclusive, eu tentei fazer e deu um dente muito horroroso que eu tive que corrigir depois com lixa, tá? Então tem solução, porém não fica bonito. E honestamente, os cadernos são artesanais, então eles não precisam ficar 100% retinhos. Depois que você tiver finalizado os 4 cadernos, aí sim você passa para a furação. Abra o caderno no meio e ajuste as páginas o melhor possível para ficarem certinhas e centralizadas. Pegue uma régua e meça o comprimento total, divida por 2 para saber qual é o centro. É de lá que você vai começar a marcar os furos. A distância de um furo outro, entre um furo e o outro é totalmente arbitrária, você pode escolher a medida que você quiser. Eu recomendo que seja pelo menos 1,5 cm de distância, mas realmente vai do seu gosto. Depois de todos os furos marcados, você vai pegar o agulhão e usar para perfurar o papel. Eu sempre furo as folhas pela parte de dentro, porque eu acho que fica muito mais preciso. Com todos os furos feitos, você pode passar para os outros cadernos e fazer a mesma coisa. Agora, para as costuras. A primeira que eu vou mostrar é a mais simples e a mais básica de todas, que é a Saddle Stitch. Eu não sei se existe uma tradução para o português, tá? Mas traduzindo literalmente seria mais ou menos a costura sela, que nem sela de cavalo mesmo. Eu também não sei porque tem esse nome, tá? E se alguém souber, compartilhe com a gente nos comentários. Primeiro, vamos separar a linha. Para estimar a quantidade de linha que você vai precisar, você vai pegar 3 vezes o comprimento do caderno. Com essa medida fica sobrando um pouquinho de linha no final, mas é sempre melhor trabalhar com um pouco de margem para não correr risco de você passar aperto para finalizar o caderno. Eu vou mostrar um exemplo disso um pouco mais para frente. Passe a linha na agulha e comece a costurar por dentro do caderno.
Você vai sair no primeiro furo e puxar a linha só o suficiente para deixar uma pontinha sobrando na parte de dentro. Se você quiser, você pode usar binder clips para prender as folhas juntas e facilitar na hora de costurar. Agora você vai voltar para dentro do caderno pelo próximo buraco. E sair novamente pelo outro. E você vai fazendo isso sucessivamente até chegar no final do caderno. Quando chegar no final, vai fazendo o caminho inverso até chegar de novo no começo. Tome cuidado para não passar a agulha dentro da linha que já está no buraco. Isso acontece muito e o acabamento não fica legal. O segredo é você usar a outra mão para afastar um pouco a linha que já está dentro do buraco, que aí você consegue enxergar o buraco melhor e facilita na hora de entrar novamente. Mas realmente é uma questão de prática e de jeito, tá? Então talvez demore um pouquinho ainda para você entender direito como é que funciona e conseguir fazer isso da melhor forma possível. Quando chegar no final, dê um nó, juntando com a ponta que já estava sobrando no princípio da costura. Aí é só você usar uma tesoura para cortar as pontas que estão sobrando. E você pode também usar o agulhão para te ajudar a colocar as pontas por baixo das linhas e disfarçar um pouco. E pronto, você finalizou o seu primeiro caderno com Zero Stitch. Agora, aumentando um pouco a complexidade, nós vamos para a nossa segunda costura, que é a twist. Como o nome já diz, ela vai ser um pouco mais retorcida do que a primeira costura, mas ainda assim ela é simples. Novamente, vamos separar a linha. Para essa costura, você vai precisar de 4 vezes o comprimento do caderno, e não 3 igual a Zero Stitch. Da mesma forma como a Zero Stitch, você vai começar por dentro do primeiro furo, também deixando uma pequena sobra de linha. Depois, você vai entrar no segundo furo. Aí aqui, ao invés de sair pelo terceiro furo, você vai voltar de novo pelo primeiro. Na hora de sair, você tem que ter cuidado para que a linha saia por baixo da linha que já está no buraco. E isso é importante para a costura dar certo. Depois que você conseguiu sair por baixo, você vai entrar novamente pelo terceiro furo do caderno. E sair novamente pelo segundo furo, tendo o mesmo cuidado de sair com a linha por baixo das linhas que já estão lá, tá? Você pode usar o outro dedo para segurar as linhas para cima se você quiser, assim facilita para você garantir que você vai sair por baixo. Esse movimento de sair sempre por baixo é que vai garantir que o twist se forme. Então, daqui para frente você vai continuar fazendo o mesmo movimento, lembrando de sempre sair por baixo. Após sair, você entra no próximo buraco, sai de novo pelo anterior, por baixo das linhas que já existem, e aí você entra novamente no outro. Você vai fazer isso até você chegar no final do caderno. Quando você chegar no último furo, entre e faça o processo normalmente, saindo pelo furo anterior. A diferença aqui é que você vai entrar depois no último furo de novo, ao invés de no próximo, uma vez que não existe um próximo, né? Quando você estiver na parte de dentro, você vai usar a agulha para te ajudar a passar a linha de baixo da que já está lá e fazer um nó. Lembra de fazer um nó também na ponta do início do caderno e corta o excesso das duas pontas. E pronto, você já consegue perceber que a costura parece que está torcendo nela mesma. A terceira costura é a costura Hitch. Também não sei se existe um nome em português para esse tipo de costura já, mas a tradução seria costura nó ou costura de nó. E faz super sentido, na verdade, porque você vai formando pequenos nós, como vocês vão ver aqui no final. Novamente, você vai precisar de uma linha de 4 vezes o comprimento do caderno. Começando de dentro, pelo primeiro furo, você vai fazer a mesma coisa dos outros e entrar no segundo furo novamente, sempre deixando a sobra de linha.
Você vai sair pelo primeiro furo de novo. E dessa vez, observe que você vai sair pela parte de cima. No twist, você estava saindo sempre pela parte de baixo. E essa aqui vai ser sempre pela parte de cima. Você vai entrar de novo no terceiro furo e sair novamente pelo segundo. Novamente, sempre pela parte de cima. Agora, outra coisa que muda aqui é que você vai passar a agulha por baixo das duas linhas do furo anterior e assim fazer um nó. Não precisa puxar e forçar demais, senão você acaba perdendo a forma do nó. Agora você já pode entrar no próximo buraco vazio novamente, sair de novo pelo furo anterior, sempre por cima, dar a volta por baixo das linhas do último furo para dar o nó e entrar de novo no próximo buraco. E você vai fazer isso até o final do seu caderno, que no meu caso já é esse próximo furo. Para finalizar, você vai entrar no último furo novamente, dar um nó por dentro das duas pontas, cortar o excesso da linha e usar o formão para fazer o acabamento. Aqui você consegue perceber os nós claramente e por isso o nome de hit, ou nó em português. A quarta e última costura é a chain, ou corrente. É uma das mais comuns nesse tipo de costura de um segmento. Mais uma vez, a gente vai começar com uma linha de 4 vezes o comprimento do caderno. Saindo do primeiro furo, aqui já vai começar um pouco diferente. Ao invés de entrar no próximo furo, a gente vai voltar para o mesmo furo. Para facilitar, eu sugiro puxar para o lado a linha. Assim facilita de você entrar novamente, como eu já comentei lá no princípio do vídeo. Ainda assim, você tem que ter um cuidado especial para não passar por dentro da linha. Aqui você vai puxar só o suficiente para formar um loop. Se você puxar demais, a sua linha vai passar toda para o outro lado e você vai ter que começar de novo. Aí, você vai sair pelo próximo furo, ainda com cuidado para não puxar demais, passar por dentro do loop, e você pode ajustar puxando pela outra linha se for preciso, e entrar no furo de novo. Aqui você já pode dar um nó na ponta inicial, inclusive você pode fazer isso para os outros cadernos também. Não precisa necessariamente esperar chegar no final, tá? Em alguns casos, inclusive, é bom dar um nó no início, para não correr o risco da linha soltar, como é o caso desse aqui. Continuando, a gente sai pelo próximo furo, faz o loop por cima nas linhas anteriores e entra novamente no furo. E aí você vai repetir o mesmo movimento até você chegar no final. Aqui eu tive aquele problema de linha muito curta que eu comentei com vocês lá no princípio do vídeo. Eu tive que cortar um pedaço da linha no princípio da costura antes de começar a filmar. Aí ela acabou ficando muito pequena. Deu certo, mas ficou o tamanho exato, o que dificultou bastante na hora de voltar a agulha para dentro do caderno, como vocês podem ver. Para finalizar, façam o último nó, cortem as pontas de excesso, ajustem com o agulhão se for preciso, e fim! Essa é a costura chain, ou corrente. Todas as costuras que eu mostrei aqui hoje, elas podem ser adaptadas e refeitas da forma como vocês quiserem, tá? Não existe uma regra propriamente. Você pode aumentar a quantidade de nós, aumentar a quantidade de voltas entre uma linha e outra, pular furo, fazer furos maiores, distância maior entre os furos, né? Vocês podem mudar da forma como vocês quiserem para deixar a costura com a cara de vocês. Então é isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curtem, compartilhem, comentem. Se inscrevam no canal, né? Muito importante. Lembre de ativar as notificações também, clicando no sininho. Se ficou alguma dúvida, manda pra mim nos comentários aí embaixo. E se vocês testarem alguma dessas costuras, tira foto, posta nas redes sociais e marca a Make My Memo para eu conseguir ver e compartilhar o trabalho de vocês também. É isso por hoje então, eu espero vocês nos próximos vídeos.